Eterno, bendito seja para sempre o seu nome. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te, dia de Shabat, para santificá-lo. Desejo a todos vocês, Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos dar continuidade e finalizar nessa tarde a porção Ekev. Desde ontem à noite nós estamos estudando com vocês aqui. Tem sido uma grande bênção a todos nós. A palavra do Eterno é sempre maravilhosa, eficaz. E vamos dar continuidade e eu acredito que o melhor ficou para o final dessa porção. O tema dessa tarde é a perfeição da Torá. Abra, por favor, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, a partir do verso 9. Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, a partir do verso 9. Que o Eterno abençoe toda a tua casa, toda a tua família e toda a tua parentela. Abençoado seja para sempre o nome do Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas. Baruch Hashem. Abençoado seja Adonai para sempre. Bendito seja o Todo-Poderoso. Devarim, capítulo 9. Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, a partir do verso 9. Diz assim a palavra que prevalece para sempre. Eu subi a montanha para receber as tábuas de pedras. As tábuas de pedra. As tábuas nas quais estava escrita a aliança. Que coisa linda. Então, percebemos automaticamente, quando a Escritura fala sobre a aliança, o que é a aliança? As palavras escritas nas duas tábuas de pedra, ou seja, a Seret HaDevarim, as 10 palavras. Baruch Hashem. Quando essas duas tábuas foram colocadas dentro da arca, por isso que a arca passou a ser chamada Aron Habrit, a arca da aliança. E qual é a aliança? O texto diz, a própria Torá diz, Ba'aluti hahara, e eu subi a montanha, Lakahat, levando comigo, né, carregando, Lakahat, carregando, Luhot ha'avanim, Luhot habrit, Asher karat Adonai, Imahem vaeshev bahar, Arba'im yom ve'arba'im laila, Lechem lo achalti, Umaim lo shatiti. Eu subi a montanha não carregando, li errado. Lá kachat, para receber, lá para kachat, receber. Para receber, para adquirir, para tomar, kachat, tomar. Para tomar, para receber, Luhot ha'avanim, as tábuas de pedras. Tábuas de pedra. As tábuas nas quais estava escrita a aliança, Habrit, aliança, a aliança, que Adonai fez com vocês. Permaneci na montanha, Vaeshev, permaneci, Bahar, na montanha, por 40 dias, Arba'im Yom, Ve'arba'im Laila, e por 40 noites.
40 dias e 40 noites. Lechem, pão. Lo achleti. Lo achalti. Lo achalti. Não comi pão. Umaim e água. Lo chatiti. Vem de choter, beber. Lo chatiti, não bebi. Não comi pão e nem bebi água. Nem comeu, nem bebeu. Por 40 dias e 40 noites até receber as 2 tábuas de pedra. Vem o verso 10. Então, Adonai, verso 10. Vai ter Adonai Elai et shnei luchot ha-avanim. Ketuvim be'etzeba Elohim va-aleihem kehol hadvarim asher diber Adonai imachem bahar mitor ha'esh beyom hakahal. Que coisa maravilhosa. Então Adonai me deu as 2 tábuas de pedra. Vai ter, vem de Natan, presentear, presente, Natan, presente. E tem, e me presenteou, e me deu, e me concedeu. Adonai, Elai et shnei luchot, as 2 tábuas de pedra. Prestem bastante atenção, gente. Ketuvim, escritos, ou escritas, escritos, be'etzeba, no dedo, Elohim. Escritas pelo dedo, no dedo de Elohim. O dedo do Eterno escreveu as palavras. Não foi Moshe. Foi o Eterno. Então prestem bem atenção. As 10 palavras que o Eterno falou. As 10 palavras que depois ele escreveu nas 2 tábuas de pedra. Escritas pelo dedo dele. Chamadas aqui de aliança. A aliança. Essas 10 palavras que o Eterno disse, nunca se esqueçam. Não se esqueçam. Ate-as à sua mão direita, entre os seus olhos. Escreva nos umbrais da sua porta, das suas casas. Ensine aos seus filhos com diligência. Fale ao andar pelo caminho, ao se sentar, ao se levantar, ao deitar. São as 10 palavras. Essas 10 palavras, volto a repetir, foram escritas, não só faladas, mas o Eterno também fez questão de escrever. Qual o motivo? Para que ele precisava escrever? Será que é algo especial, além de tudo que existe na Escritura Sagrada? Será que não é algo mais destacado? Que na maioria das vezes as pessoas não dão muita importância, mas se nós pensarmos um pouco, qual é o objetivo realmente do Eterno ter escrito todas essas coisas? Todas essas 620 letras. Qual o objetivo? Que ele não fez com as demais palavras da Escritura, que também são dignas de toda aceitação? Não precisava ele escrever. Mas mesmo ele escrevendo, o ser humano ainda não dá atenção. Mesmo ele escrevendo, Zahor et Yom HaShabbat lekadishô, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. A maioria do mundo não está nem aí para isso. Entenderam? Imagine se ele nem tivesse escrito isso. Mas não para só por aí a importância dessas 10 palavras, que é o resumo de todos os mandamentos da Torá, que é o resumo da Torá. As 2 tábuas de pedra dentro da Arão, da arca, do baú,
da caixa do Eterno, essas duas tábuas de pedra representam a Torá. E foram escritas pelo dedo do Eterno. Todas as palavras ditas a vocês por Adonai de dentro do fogo. Vocês ouviram sobre a montanha no dia da assembleia. Beion, no dia Hakahal, da assembleia, da congregação, quando estavam todos reunidos ali, ouvindo as 10 palavras. Esse é o capítulo 9, verso 9, e o capítulo 9, verso 9 é o capítulo ao verso 10, ao verso 11. Capítulo 9, verso 9 de Devarim, ao capítulo 9, verso 11 de Devarim. Muito bem. Eu coloquei aqui número 1. O que é que significa aqui o número 2? O número 2 significa o capítulo 10 de Devarim. Vamos dar um pulo um pouco do capítulo 9, verso 11, para o capítulo 10, verso 1, que parece até que é uma repetição do que foi dito aqui, mas não é. É outro evento agora. O que eu quero mostrar a vocês é a perfeição da Torá. A maior prova da perfeição escrita pelo dedo do Eterno. No capítulo 10, verso 1, nos diz o seguinte: Baet Hahiv, nesse tempo, Amar Adonai Elai. O Eterno me disse: Pesal Lecha, corte para você. Pesal Lecha, corte para você. Shnei Luchot Avanim, 2 tábuas, Luchot, tábuas, Avanim, de pedras. Karishinim, Carishonim. K é conforme, como as primeiras. Carishonim, como as Rishon, primeiro, início. Como as primeiras, iguais às primeiras. Mesmo tamanho, mesmo tipo de pedra, mesma coisa. Vá ale Elai Hahara. Ve asita lecha Aaron etz. Suba ao meu encontro sobre a montanha e faça uma arca, Aaron, uma caixa. Aaron, até hoje, quer dizer caixa, armário, baú, Aaron, que é traduzido como arca, para dar uma ideia de algo diferente. Mas a palavra em si, genericamente, é utilizada até hoje como armário. O armário da casa, a pessoa fala Aaron, armário, Aaron. Uma caixa que você tem para guardar alguma coisa, você fala em hebraico Aaron. Caixa, baú, armário. Faça uma caixa de madeira. Verso 2. Ve'eketov, e escreverei. Tá? Eu sempre digo a vocês, a palavra soferim, a tradução correta não é escribas. A gente traduz como escribas, né? Estamos acostumados com esse nome, escribas. Só que a palavra sofer não vem de escrever, vem de contar. Escrever é ketuvim, escritos. E o nome deles, eles não eram chamados por esse nome, apesar que escreviam. Ve'ektov al haluchot, e escreverei sobre as tábuas et hadevarim asher hayu al haluchot harishonim asher shibarta veshamtam ba Aaron. E eu escreverei
nessas tábuas as mesmas palavras que estavam nas Baruch Hashem. Eu escreverei nessas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. As mesmas. Sem mudar uma vírgula, sem mudar uma letra, sem mudar um iud, sem mudar um traço. As mesmas. Não é, Moshe? Porque o povo pecou, construiu um bezerro de ouro que eu vou agora mudar. Para que a Torá seja adaptada aos costumes do povo. O povo tem costume da idolatria. Então, vamos tirar aqui a palavra que fala sobre idolatria, viu, Moshe? Aí agora eu vou fazer outra agora, para que possa o povo, para que possa a Torá se adaptar ao povo. Não é assim que funciona, não é assim que funcionou, e não é assim que nunca irá funcionar. O ser humano ele tem que se arrepender, fazer techuvá e se adaptar à Torá. Não o contrário. Senão, deveriam fazer milhares e milhares e milhões de Toratot diferentes. Uma para cada pessoa, uma para cada tipo de pensamento, uma para cada religião, um para cada grupo Um que não guarda o Shabat, tira o Shabat, coloca outra coisa. O outro que acha que pode ter 200 mulheres, então tira lá a palavra que fala do adultério, tira isso lá. O outro que pode mentir, então tira lá a parte que fala que não pode produzir falso testemunho contra o próximo. E assim sucessivamente. As mesmas palavras que estavam nas primeiras que foram quebradas por você. Você quebrou as duas primeiras. Em um momento de êxtase, em um momento em que você... algo de momento, não pensado, né? Ele, quando desceu, que viu aquele bezerro de ouro sendo adorado, realmente teríamos feito mesmo. E coloque essas tábuas na arca. Coloque na arca para você, de repente, não quebrar de novo, tá entendendo? Coloque lá dentro da arca, para elas ficarem seguras lá. Verso 3. Estou brincando, viu, Moshe? Verso 3. Então fiz Va'az Aaron Atzei Shitim. E então fiz uma caixa, um armário, uma arca de madeira de Shitim, acácia. Va'efsol, e cortei Shnei Luchot, duas tábuas, avanim, de pedras, Karishonim, como as primeiras. Va'al Hahara, Ushnei Haluchot Beyadi, e subi a montanha com as duas tábuas de pedra na minha mão. Beyadi, na minha mão. Verso 3, verso 4 do capítulo 10. 4 e 5. Preste bem atenção, gente. Ele, pois, ele, o Eterno, Vaiktov, e escreveu, né? Deveria ser assim, e escreveu al haluhot, sobre as tábuas, kamirtav, kamirtav, harishon, et aseret hadvarim asher diber Adonai aleihem bahar mitoch haesh beyom hakahal vaitinem Adonai elai. Ele escreveu nas tábuas as mesmas inscrições das anteriores, as mesmas.
as mesmas palavras. E aí ele diz, Aseret Hadevarim, as 10 das palavras que Adonai anunciou a vocês desde o fogo sobre a montanha no dia da assembleia, e Adonai as entregou a mim. Eu voltei, desci a montanha e coloquei as tábuas na arca que tinha construído. E elas permaneceram ali como Adonai me ordenara. Simplesmente maravilhoso quando nós lemos isso, porque isso é o que chamamos de repetição. Ou melhor, confirmação. Repetição, confirmação. 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 Repetição, confirmação. O Eterno confirmou as mesmas palavras, dizendo: o que é que o Eterno disse? O que é que o Todo-Poderoso disse? O Todo-Poderoso disse o seguinte: nenhuma palavra, nenhuma letra será mudada, será alterada. Essas palavras são eternas. Ele deu a prova, não só colocando as mesmas palavras, como escrevendo novamente as mesmas palavras. Não importa se alguém quebrar a Torá no meio do caminho, não importa se alguém, qualquer pessoa da humanidade, desconsiderar as palavras da Torá, quebrá-las, não cumpri-las. Elas continuarão escritas pelo dedo do Eterno. Existe no mundo antigo, dentro dos impérios, uma lei que serviu para muitos impérios, um após outro, tanto o Império Assírio, como o Império Babilônico, como o Medo-Persa, como posteriormente o grego e assim sucessivamente. A seguinte lei: tudo que o rei determinar em forma de decreto, assinado pelo rei, selado pelo rei, como um decreto, tem que ter ali o selo dele, né? Provando que foi ele que fez o decreto, não pode jamais ser revogado. Olha só que coisa séria. Nem mesmo ele que fez o decreto poderá revogá-lo. Nem mesmo o próprio rei que disse no outro dia: olha, me perdoem, eu me atrapalhei nesse decreto e vamos voltar atrás, eu vou cancelar, vou fazer um outro decreto cancelando aquele. Não, não pode. Não pode. Somente após a morte desse rei e que o novo rei subia ao trono, analisando ele esse decreto, ele sim, o novo rei, poderá revogá-lo. Mas enquanto aquele rei estiver vivo, ninguém, nem ele mesmo, poderá revogá-lo. Você lembra, por exemplo, do caso de Daniel, quando Dário, o rei dos Medo-Persas, ele não sabia direito, enganaram ele, e o decreto que ele assinou atingiria totalmente a Daniel, que sempre fazia as orações ao Todo-Poderoso, pelo menos 3 vezes ao dia, virado em direção a Jerusalém. E aí, ele foi preso por causa desse decreto, que não se podia, com exceção do próprio rei Dariavesh, nenhum ser humano poderia prestar culto ou fazer orações para qualquer outro deus que não fosse o próprio Dário, que ele era considerado Deus, Dariavesh. E Daniel teve a pena de ser lançado na cova dos leões famintos.
E o próprio Dariavesh, ele amava Daniel. Amava. Quem não amava um homem como aquele, né? Com aquela sabedoria de Daniel, mas com aquela humildade do Daniel, né? Então, o rei foi lá, triste, viu que foi enganado, só que ele não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada, porque ele não podia revogar o decreto que ele assinou com o selo dele. E ele ficou na expectativa, ele não conseguiu dormir à noite, e de madrugada ele foi lá na cova para saber como é que Daniel... Se algum milagre tinha acontecido, quando ele ouviu a voz de Daniel, para o Hashem. Ahasverosh, já em outra época, Ahasverosh, eu não me lembro o nome agora na Bíblia Almeida, Ahasverosh, não me lembro. Assuero. Isso aí, Assuero. Lembra que ele fez o decreto? Todos os judeus, naquele dia determinado, deveriam ser mortos? Depois que foi descoberto toda a trama e que a própria esposa que ele amava, a Esther, era, na verdade, uma judia, Radassa, veja, ele disse, eu não posso fazer nada, não posso revogar o decreto, mas podemos fazer um outro decreto, que todos os judeus poderão, nesse dia, se defender a sua própria vida. Mas o decreto que eu assinei antes, não posso revogar. Então, com o Eterno não é diferente. Algo que ele estabeleceu, que ele, inclusive, escreveu com a sua própria mão. Não só uma vez, mas duas. Você acha que ele vai poder revogar? Você acha que ele vai revogar? Você acha que alguém tem poder para revogar isso? A não ser que você afirme que ele morreu, que ele já não existe mais. Porque uma pessoa que abre a boca ou pensa nisso, ela não entende o que ela está fazendo. Ela simplesmente está colocando o Eterno como se ele não reinasse mais sobre o universo, como se ele não existisse mais. Uma revogação de uma palavra que o Eterno escreveu, que o Eterno determinou, é simplesmente atestar que ele não reina mais sobre o universo, que ele não existe mais. É só porque é quando ele deixa de existir, quando ele morre. Todos aqueles que se levantaram contra a Torá, contra os mandamentos e revogaram os mandamentos, é justamente o que significa, é justamente o que eles estão dizendo. O Eterno não reina mais. Ele foi destronado. Ele não é mais o rei do universo. Nós ditamos as regras. Claro que os enganadores, eles não falam essas palavras que eu estou falando abertamente. Eles não falam abertamente. Claro que não. Eles dizem que são os representantes do Eterno na Terra. E agora podem, assim, mudar, modificar, alterar. Não estou falando de uma religião específica. Eu posso citar aqui 2 ou 3 que falaram a mesma coisa. Vocês podem ficar de boca aberta. Sério, sério. Mas tem muitas religiões aí que falam isso. Religiões, inclusive, que ficam brigando uma contra a outra. Mas as duas falaram a mesma coisa. Nós somos representantes do Eterno na Terra e temos poder de revogar, poder de alterar, de mudar. Lembre-se sempre do nosso Mashiach Yeshua. Nem um Yud e nem um Kotes da Torá passará. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem que um traço de uma letra da Torá se tornar vazio. Kotes. Muito bem. A garganta está bem melhor hoje. Obrigado pelos irmãos que oraram aí. Que a garganta está bem melhor. Muito melhor. E esse assunto me anima. Olha só. 40
40, 40. O que é isso? 40, 40, 40. O que é isso? 40, 40 e 40. O que significa isso? Em Devarim 9, verso 9, Moshe passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Olha só, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, para receber as duas tábuas inscritas pelo dedo do Eterno. Ok? Agora, o que muita gente não percebe, gente, e eu só percebi esses dias, é que Moshe passou novamente 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Eu só percebi isso esses dias. Porque eu sabia que ele tinha passado mais 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber para receber as novas tábuas da aliança. As duas novas, que o Eterno escreveu novamente, as mesmas palavras. Devarim 10, verso 10. Agora, o que eu não sabia, o que eu não tinha percebido, é que no capítulo 9, verso 18, ele passou mais 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, para pedir perdão ao Eterno pelo pecado do bezerro de ouro. É o que está em Devarim, capítulo 9, verso 18. Que coisa interessante. Olha só. 9, verso 18, diz assim: então me prostrei diante de Adonai, como fiz da primeira vez, por 40 dias e 40 noites, período em que não comi nenhuma comida, nem bebi água, por causa do pecado cometido por vocês ao fazerem o mal à vista de Adonai, provocando. Então, esses 40 dias e 40 noites serviram para o perdão do pecado, o Eterno ter perdoado o pecado do povo em relação ao bezerro de ouro. E aí, no capítulo 10, verso 10, permaneci sobre a montanha, não prostrado, mas sobre a montanha, 40 dias e 40 noites, como antes. E Adonai ouviu também daquela vez, Adonai não os destruirá. Foi quando o Eterno deu para ele as duas tábuas, como está descrito em Shemot, Êxodo, capítulo 34, verso 28. Êxodo, capítulo 34, verso 28. Moshe esteve ali com Adonai 40 dias e 40 noites, tempo em que ele não comeu alimentos, nem bebeu água. Adonai escreveu sobre as tábuas as 10 palavras da aliança. As 10 palavras. As palavras da aliança. As 10 palavras. Aqui o tradutor colocou os 10 mandamentos. Está errado, não tem 10 mandamentos escrito lá. Tá? Aseret ha-devarim. Esse aqui, o verso 28, é a segunda vez que ele subiu, porque o capítulo 34, no início do capítulo 34, corte 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Então foram 3 períodos de jejum de 40 dias e 40 noites. O primeiro para receber as primeiras 2 tábuas, o segundo para fazer expiação, para clamar por expiação pelo povo, e o terceiro para receber novamente as 2 tábuas, porque o Eterno utilizou os mesmos métodos, 40, 40, 40. Isso aqui tem algo muito interessante na vida de Moshe. Você sabia que a vida de Moshe foi marcada por 3 ciclos de 40? 40 anos no palácio do faraó. É o primeiro ciclo de Moshe. 40 anos com o sogro em Midian. É o segundo ciclo de Moshe. E, por último, 40 anos com o povo de Israel no deserto. Moshe morreu quando completou 120 anos. 40 no momento em que ele saiu para ver os seus irmãos, ou seja, o seu povo, e aí teve aquele problema com o egípcio, que ele matou o egípcio e teve que fugir e foi para Midian, e com 80 anos ele volta
ao Egito para libertar o povo, e com mais 40 anos que ele passou no deserto, perfaz assim 120 anos. O próprio nome dele, Moshe, Mem, Shim e Re, olha só, Mem, Shim e Re. Deixa eu colocar aqui os pontinhos para as crianças. Estão aprendendo. Moshe. Pronto. Moshe. Moshe, o Mem é 40. A primeira letra de Moshe é o número 40. Mem, 40. O Shin é 300. 300. E o Rei é o quê? 5. Então, eu tenho 345. O valor numérico do nome Moshe, da palavra Moshe, 345. Preste atenção na raiz desse nome. 3 mais 4, 7, mais 5, 12. 12 é igual a 1 mais 2, 3. A raiz do nome Moshe é 3. Você entendeu? 3 ciclos a vida dele, Moshe. Baruch Hashem. Vamos apagar aqui esses. Vamos seguindo, vamos adiante. Espero que todos tenham entendido. Vamos adiante. Baruch Hashem. Atenção. O que o Eterno pede realmente para o seu povo? Capítulo 10 de Devarim, verso 12. Vamos falando um pouco mais rápido para darmos tempo de finalizarmos essa porção. Vamos lá. Capítulo 10 de Devarim, do verso 12 ao verso 16. Por isso agora, Israel, muita atenção. Por isso agora, Israel, tudo o que Adonai pede a vocês é... O que é que o Eterno pede? O que é que ele pede realmente ao ser humano? O que é que ele pede de fato ao ser humano? Vamos lá. Primeiro, irá, irá et Adonai, temam a Adonai Elohecha, o seu Elohim. Primeiro, temer a Adonai. Segundo, lalechet bechol derachav, sigam, caminhem pelos seus caminhos. Sigam os seus caminhos. Sigam os caminhos. Que caminhos? Os estágios da Techuvá. Os 42 estágios. Terceiro. Ule ahavá oto. Amem-no. Vela avod et Adonai, e sejam servos, sirvam a Adonai. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. O que é que o Eterno pede? Temê-lo, seguir os seus caminhos, amá-lo e servir ao Eterno. Mas não de qualquer jeito, viu? Esse servo aí tem que ser não é um servo qualquer que ele quer, não. Qual é o servo que ele procura? Ele procura isso aqui, ó. Avod et Adonai Elohecha bechol levavcha uvichol nafshecha. Com todo o coração e com toda a alma. Num peixim, nefesh, alma. Nafshecha, a tua alma, com toda a tua alma, ou seja, com todo o teu ser. Com todo o teu coração e com todo o teu ser, com toda a tua alma. Temer a Adonai, seguir os seus caminhos, amar ao Eterno, servir a Adonai com todo o coração e com todo o ser. Mas ainda tem o quinto, verso 13. Lishmor et mitzvot Adonai ve'et hachukotav
Asher Anochi Metzavecha Hayom Letov Lach. Obedeçam para o seu bem os mandamentos e os regulamentos de Adonai que dou hoje a vocês. Obedecer, quinto, obedecer aos mandamentos de Adonai, inclusive, porque quando fala mitzvot, inclui todos os mandamentos, mas ele cita uma classe de mandamentos, Hukotav, os seus regulamentos, os Hukim estão contidos aqui na palavra mitzvot. Mas por que ele colocou fora aqui os Hukim? Por que ele destacou os Hukim? Porque, na maioria das vezes, os regulamentos, eles são esquecidos, porque são considerados os menores mandamentos. Então, eles são esquecidos pelas pessoas. As pessoas acham que não precisam obedecer aos regulamentos. Yeshua ensina, não se esqueçam dos menores mandamentos. Matitiahu, capítulo 5, verso 18, 19. Não se esqueçam dos menores mandamentos, ou seja, dos Hukim. E não ensinem as pessoas a não guardarem. Porque aquele que não guardar os menores dos mandamentos não serão considerados no mundo vindouro. Olha só. É por isso que é muito destacado na Torá, nos profetas e nos escritos. David Hameler, ele faz vários salmos relacionados não somente à Torá e aos mandamentos, mas destacando os Hukim, regulamentos, principalmente o Salmo 119. Primeiro, temer ao Eterno. Segundo, seguir os seus caminhos. Terceiro, amar a Adonai. O amor é algo indispensável. Indispensável no relacionamento com o Todo-Poderoso. Sem o amor não tem techuvá. Servir a Adonai com todo o coração e com todo o ser. Obedecer aos mandamentos de Adonai, inclusive aos regulamentos, os Hukim. E agora, gente, vem um dos principais, um dos mais maravilhosos de todos. O verso 14 diz, vejam, o céu além do céu, a terra e tudo o que há neles pertencem a Adonai, seu Elohim. O céu além do céu, a terra e tudo o que há neles pertencem a Adonai, seu Elohim. Verso 15. Adonai se afeiçoou. Ba'avoterra, Rachak Adonai le ahavá. Adonai se afeiçoou a seus antepassados e os amou. E escolheu os descendentes deles, vocês, dentre todos os povos, como ele faz ainda hoje. Prestem bastante atenção, pessoal, no verso 14, no verso 16, pois é a sexta coisa que o Eterno pede ao ser humano, ao seu povo. É a sexta coisa que o Eterno pede ao seu povo. Primeiro, temer a Adonai, que tem a ver com a Torá. Segundo, seguir os seus caminhos. Terceiro, amar a Adonai. Quarto, servir a Adonai com todo o coração e com todo o ser. Quinto, obedecer aos mandamentos, inclusive os Hukim. E sexto, o sexto é simplesmente tem a ver com a Brit Hadashah. Quando eu falo Brit Hadashah, nova aliança, eu não estou falando dos escritos nazarenos. Os escritos nazarenos não são a nova aliança, não é a nova aliança. As pessoas chamam os escritos nazarenos de Brit Hadashah. Não é isso que é a Brit Hadashah. Não são os relatos sobre o Mashiach e Yeshua que é a Brit Hadashah. Não é. Não é o livro de Atos que é a Brit Hadashah. Não são as cartas de Shaul Hachalia que é a Brit Hadashah.
não é as cartas de Shimon Kefa, nem as cartas de Yaakov Hatzadik, o justo, nem a de Yehuda, Ar Yeshua, irmão de Yeshua, não é as cartas de Yohanan Hashalia, e muito menos revelação, que é a Brit Hadashah. A Brit Hadashah está bem destacada e explicada, tanto no livro do profeta Irmeiahu, Jeremias, no capítulo 31, do verso 30 em diante, como também no livro de Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 7, que repete o que está escrito no livro, capítulo 7, ou 8, ou 6, não lembro agora. Mas o livro de Hebreus repete o que está escrito no livro do profeta Irmeiahu, Jeremias. A nova aliança é a Torá escrita nos nossos corações. Ela foi escrita pelo Eterno em 2 tábuas de pedra, e um dia, quando o ser humano, ele realmente permitia ao Eterno, abrindo o seu coração para ele, permitir que ele escreva essas 10 palavras no nosso coração, isso é Brit Hadashah, porque você vai estar servindo ao Eterno, aí sim, com todo o seu coração e com todo o seu ser, e amando ao Eterno. É justamente isso aqui. Inclusive guardando os ruquim. É o verso 16, gente. Que diz o seguinte: O maltem et orlat levavichem. E circuncidem o maltem, et orlat, o prepúcio, levavichem, do seu coração. Olha que coisa impressionante. E não sejam mais teimosos, e não sejam mais desobedientes. Circuncidem, desde a Torá, o Eterno já convida o ser humano a Brit Hadashah, a nova aliança, que é a Torá escrita no nosso coração. Isso só tem como fazer no momento em que nós circuncidamos o prepúcio. Isso aqui obviamente, de forma metafórica. É quando circuncidamos o prepúcio do nosso coração. Ou seja, é quando nós abrimos o nosso coração, tiramos o orlat, quer dizer, é um círculo. Isso aqui, ó, é um círculo, que é o símbolo de aliança. Não tem princípio e não tem fim. Orlat. Então, quer dizer, é quando você abre o seu coração para... É quando você faz uma aliança do seu coração com o Eterno. Você faz uma conexão, você abre o seu coração, que é o seu desejo, que é o seu íntimo, que é o fundo do seu ser, aonde somente você tem autorização, é só você tem a senha, ninguém tem, nem o Eterno, porque ele tirou, ele abriu mão de saber isso, e só você tem a senha, né? A senha do seu coração só você tem, ninguém mais tem. E aí você abre, você dá a senha para ele, você abre a porta, você dá a chave para ele, pronto. Toma conta do meu coração, escreve a Torá no meu coração. Isso é nova aliança. Isso é circuncidar o prepúcio do coração. É um termo que simboliza uma aliança do seu coração com o Eterno. Não sejam mais teimosos, não sejam mais desobedientes. Temer Adonai, seguir seus caminhos, amar a Adonai, servir a Adonai com todo o coração e com todo o ser, obedecer os mandamentos de Adonai, incluindo os ruquim, os regulamentos, e circuncidar o prepúcio do seu coração. É o que ele pede, é o que o Eterno pede realmente ao seu povo. Para o Hashem. O que significa na Torá alimento e roupa? Vamos lá. É você que termina essa porção hoje. Capítulo 10,
verso 17, do verso 17 ao verso 22. Pois Adonai, o Elohim de vocês, é o Elohim dos deuses e Senhor dos senhores. Ele está acima de tudo que existe, que ele criou todas as coisas. O Elohim grande, poderoso e assombroso, que não favorece ninguém e não aceita subornos. Ele não favorece ninguém, ele é justo e não aceita subornos. Ele assegura a justiça ao órfão. Ele assegura a justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro, que coisa linda. Ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Que interessante isso, né? Verso 18. Ele ama o estrangeiro, dando alimento e roupa. Como assim? Ao pé da letra, dando pão, vesimlá, e roupa, uma cobertura, uma roupa, se cobrir. Esse verso 18 aqui, ele é muito interessante porque ele fala do estrangeiro. O Eterno dá ao estrangeiro alimento e roupa. O que a Torá está nos ensinando com isso? Para nós entendermos, é interessante você ver o verso 22. Preste atenção no verso 19 ao verso 22. Portanto, vocês devem amar o estrangeiro. Vocês devem, é um mandamento, amar o estrangeiro. Isso aqui é um mandamento, amar ao estrangeiro. Pois foram estrangeiros na terra do Egito. Vocês devem temer a Adonai, seu Elohim. Servir-lhe, ser servo dele, apegar-se a ele e jurar em seu nome, não em nome de outros deuses. Ele é seu louvor e o seu Elohim, que fez por vocês essas grandes coisas e assombrosas que viram com os próprios olhos. Seus antepassados desceram ao Egito apenas com Shivim Nefesh, 70 almas. Que coisa maravilhosa. Eu quis ler isso aqui, porque isso aqui tem a ver com estrangeiro, porque 70 é o número das nações. 70 é na Escritura Sagrada, é o número que aponta para as nações da terra. Por isso que em Sukkot, durante os dias de Sukkot, da festa de Sukkot, eram sacrificados 70 touros ao todo. 70 touros, e o objetivo era clamar ao Eterno por expiação para as nações da terra. Israel sempre foi um povo sacerdotal. Então, o objetivo dos 70 touros era o simbolismo das 70 nações do mundo. São 70 nações. E por que existem tantos países hoje? Mas muitos países que existem hoje, na verdade, são ramificações das 70 nações. Ramificações. As línguas que existem hoje, as milhares de línguas, todas vieram de 70 idiomas. Línguas, dialetos, todas vieram de 70 idiomas. 70 é o número das nações. Por isso que o Eterno falou lá, lá no Horev, lá no Sinai, as 10 palavras em 70 idiomas ao mesmo tempo, cada um ouvindo o seu próprio idioma. Foi repetido isso lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando ali havia judeus de todas as nações de debaixo do céu. Atos, capítulo 2. O que é que tem a ver esse 70 aqui? Ele lembrando que o povo de Israel desceu ao Egito com 70. Aqui são muitos detalhes que tem aqui para a gente falar, mas eu vou falar rapidamente. Pessoas, olha só novamente, o que é que o Eterno
Chama de pessoas, chama de gente, chama de eu, de você, de ser humano. Nefesh. Não foram 70 espíritos que foram para o Egito, foram 70 almas. Porque é assim que o ser humano é chamado na Escritura. Eu não tenho vergonha de ensinar isso. Talvez eu seja um dos poucos que fala disso abertamente. Eu não tenho vergonha disso, porque é o que a Escritura ensina. Isso é techuvá. Eu já acreditei no passado que eu era um espírito. Hoje não acredito mais, há muito tempo não acredito mais nisso. Porque não é o que a Escritura ensina. Não existe no hebraico essa palavra. O significado dela é completamente contrário a isso. É outra coisa. Do significado pagão que está enraizado nas pessoas. Beshivim nefesh, 70 almas. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se a alma peca, é a alma que escolhe, né? É a alma que escolhe fazer o bem ou o mal. A alma que será julgada. Então, a alma somos nós. Como está na Torá, o Eterno nos fez, nos criou do pó da terra e soprou em nossa narina o fôlego de vida, Neshama. E nos tornamos Nefesh Haim, alma vivente. Agora, vamos responder a pergunta que eu fiz no início. Vamos fazer a pergunta que fizemos agora quando colocamos esse slide. O que significa na Torá alimento e roupa que ele colocou aqui, ó? Alimento e roupa que ele dá ao estrangeiro. A resposta está no profeta Yeshayahu, que utiliza esse texto da Torá. Yeshayahu é Isaías, capítulo 4. Ele utiliza esse texto da Torá. Diz o seguinte, Isaías e Yeshayahu, capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres, 7 tem a ver, você vê aqui, tem a ver com as 70, né, que simboliza as nações. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão. 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: supriremos nossa comida, alimento, e usaremos as nossas roupas, alimento e roupa. Permita-nos apenas ser chamadas pelo seu nome, retire nossa desgraça. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: supriremos nossa comida, nosso alimento, e usaremos as nossas roupas. Não queremos o teu alimento e não queremos a tua roupa. Só queremos uma coisa: ser chamadas pelo teu nome. O que nós queremos é ter uma herança. O que queremos, na verdade, é ter herança. É que o teu nome esteja sobre nós num dia em que nós iremos precisar. Mas agora não queremos nenhum relacionamento. Queremos só um relacionamento formal. Só através do nome, só através de palavra, só através do falar, mas sem nenhum contato diário, sem nenhum tipo de relação, somente, até parece que é aquele negócio dos Estados Unidos que as pessoas se casam para obter cidadania. É só mesmo pelo nome, né? Ou para dar o golpe do baú, né? É só mesmo pela herança. Retire de nós a nossa desgraça. Só isso que queremos. Só queremos o nome. É exatamente isso que a maioria das pessoas hoje fazem.
as pessoas, as nações que dizem acreditar no eterno, que dizem ser pautadas, viver pela Bíblia, que dizem acreditar na Bíblia, a maioria das pessoas, Baruch Hashem, elas não querem o alimento do eterno, que é a Torá, os mandamentos, os ensinos, as instruções. Esse é o pão que o eterno nos dá, porque nós não podemos viver só de pão que comemos, mas precisamos da palavra que sai da boca do eterno. Vimos pela manhã, capítulo 8 de Devarim. E o que significa a roupa? A roupa são os costumes de Adonai. A maneira de ser, a maneira de tratar o próximo, a maneira de lidar com os inimigos, a maneira de amar os estrangeiros, a maneira de cumprir, a maneira de se portar, os costumes da palavra do Eterno, costumes maravilhosos que transformam realmente a nossa alma. Costume de falar a verdade. Doa quem doer, haja o que houver. Costume de falar a verdade, costume de amar o próximo como a si mesmo, costume de não se vingar. Qual é a nação da terra que tem esse costume de não se vingar? De não revidar, de não se vingar, de pagar o mal com o bem. Baruch Hashem. É a roupa. É como nos vestimos, é como nos cobrimos. Nós nos cobrimos com os costumes do eterno. Não estou falando de religião, não estou falando de costumes humanos. Estou falando dos costumes do eterno. Da palavra de Adonai, que prevalece para sempre. As nações não querem, as pessoas não querem, só querem o nome. Só querem o nome do Eterno sobre elas. Só querem o nome do Mashiach sobre elas. Porque o que elas querem, na verdade, é a herança. Ou seja, elas estão pensando apenas na vida eterna. E Yeshua, maravilhosamente, no livro de Matitiarro, no capítulo 7, ele explica também, baseado nisso aqui que nós estamos vendo agora. Ele diz que naquele dia, e ele cita 3 classes, viu? 3. Naquele dia, muitos dirão a ele, em teu nome, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo e nós fizemos aquilo outro. Nós profetizamos, nós curamos e nós expulsamos demônios. 3 coisas. Profetizamos, curamos, expulsamos demônios. 3. Profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Em teu nome, Yeshua diz, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, transgressores da Torá. Vocês que nunca quiseram nem o alimento, nem a roupa, mas só o meu nome. Em teu nome fiz isso. Em teu nome fiz aquilo. Em teu nome aquilo outro. Não tem compromisso nenhum com o eterno. Em profetizar, que é através da boca, curar também através da boca, expulsar demônios, que também é através da boca. O que é que isso tem a ver com relacionamento com o eterno? Você só quis o nome. Não é isso que eu busco na terra. Eu busco os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos, os servos que me servem com todo o coração, com todo o ser, com toda a alma, que me amam do fundo do coração, que obedecem os meus mandamentos, inclusive os regulamentos, que temem o meu nome, que vimos no slide anterior. Infelizmente, conheço muitas pessoas, e você também deve conhecer, que rejeitam, assim como está profetizado por Yeshayahu aqui, rejeitam o alimento e rejeitam a roupa do Todo-Poderoso. Só querem o seu nome.
Só querem ser retirada, só querem que seja retirada a desgraça delas. Ou seja, interesse. Interesses. Não por amor, mas por interesse. Bom, vamos fechar com chave de ouro essa porção. Capítulo 11. Capítulo 11. Devarim. O verso 1 ao verso 4. Vamos lá. Verso 1 ao verso 4. Portanto, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Ve'shamarta mishmarto ve'rukotav, u'mishpatav, u'mitzvotav, kol hayamim. Portanto, amem ao Eterno, seu Elohim, e sempre obedeçam às suas ordens, os seus mandamentos, aos regulamentos, às regras, resumindo, os seus mandamentos. E aqui ele diz, Kol Hayamim. Gente, Kol, todos, ou todo. Ha, artigo definido. Yamim é o plural de Yom, todos os dias. Devemos guardar, devemos amar ao Eterno, sempre obedecê-lo a todos os seus mandamentos, todos os dias. Isso é muito importante. E o dia mais importante, como eu falei ontem, hoje de manhã, acho que foi hoje de manhã, né? O dia mais importante é hoje, Hayom, hoje. Hayom, o dia. Esse é o momento mais importante da nossa vida, da sua vida. Não há momento mais importante do que esse. Porque nós seremos considerados, contados de acordo com o nosso último dia. Coloquem isso na cabeça. É isso que ensina a Escritura. O importante não é como começa, mas como termina. O importante não é o que você foi no passado, mas o que você é agora. É assim que você será lembrado pelo Eterno. Ele é tão maravilhoso, veja só, o Eterno é tão maravilhoso que ele dá a oportunidade ao ser humano de ser melhor do que ontem, de se arrepender, de fazer chuvar. Porque você não pode voltar ao passado, mas você, a partir de agora, pode ser diferente. Você, a partir de agora, pode ser uma nova criatura. Você, a partir de agora, pode amar o Eterno. Ah, você passou anos sem amar o Eterno, nunca amou. Mas agora você pode. Ele te dá essa oportunidade. E é maravilhoso o hoje ser o que conta para nós. Pelo fato de você poder escolher e mudar. Não deixe Satã te enganar. Não deixe o inimigo te enganar. Você pode hoje, sim, fazer chuvar. Faça chuvar. Que lindo esse texto. Lindo, lindíssimo esse texto. Baruch Hashem. Dentro desse maravilhoso texto, que ainda tem, hoje eu me dirijo a vocês, não a seus filhos, que não experimentaram a disciplina de Adonai, o Elohim de vocês, sua grandeza, sua mão forte, seu braço estendido, seus sinais e suas ações realizadas no Egito, a Faraó, rei do Egito, e a todo o seu país. Dentro desse texto maravilhoso aqui está a palavra Torá, tá vendo? De 50 em 50 letras. Olha aqui, ó. Eu coloquei de vermelho, ó. A partir desse Tav aqui, a partir do Tav aqui, ó, você vai contar 50 letras, da direita para a esquerda, 50 letras. 1, 2, 3. A 50ª letra é um Vav, tá vendo? 50 letras. Se você contar mais 50 letras, é o Resh. Mais 50 letras é o Re, formando a palavra Torá, de 50 em 50 letras. O verso 8 nos diz isso. Portanto, guardem cada mandamento. O shemartem et kol ha-mitzvah.
Asher Anohi Metzavecha Hayom Lema'am Teheziku Ubatem Virishtem Et Haaretz Asher Atem Overim Shama Lerishta. Guardem cada mandamento que eu entrego a vocês hoje. Hoje, Hayom. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Guardem cada mandamento que eu entrego a vocês hoje. Para que sejam fortes. Para que sejam... Somos fortes quando somos obedientes. Para que sejam fortes. O suficiente para entrarem na terra que estão atravessando para conquistar e dela tomar posse. Para que vocês possam entrar na terra, para que vocês possam tomar posse da terra, para que vocês possam ir ao mundo vindouro, vocês precisam guardar cada mandamento que eu entrego hoje. E é interessante que dentro desse texto, o Eterno colocou mais uma vez um selo. Olha que coisa linda! E já falei para vocês que é muito difícil isso acontecer. Nessa porção, já mostrei uma vez a palavra techuvá, de 8 em 8. Agora eu vou mostrar para vocês no final, olha que coisa linda. No verso 8, no tav da palavra ushemartem, e guardarão, o tav, olha o tav aqui, tá vendo? Você vai contar, sabe quantas letras? 12 letras. E vai aparecer o Shin. 12 letras. E vai aparecer o Vav. Mais 12 vai aparecer o Bet. E mais 12 o Re. Formando a palavra Techuvá. De 12 em 12 letras. De 12 em 12 letras. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª é o Shin. Se você tem a Torá escrita, pegue um lápis e marque isso. E mostre às pessoas. Isso é maravilhoso, isso é incrível. É incrível. De 12 em 12. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª é o Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª é o Bet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª é o Re, formando o Techuvá dentro desse texto de 12 em 12. O que é que significa isso? Eu já explico para vocês o que é que significa isso. De 12 em 12, Techuvá, entrar na terra, obedecer os mandamentos para poder entrar na terra. Já explico a vocês isso. Eu só quero lembrar a vocês que quando Yeshua disse que nem um Yud e nem um Kotes da Torá pode ser anulado, ele está falando disso aqui, dessas coisas aqui. Você já pensou se tirassem um Yud ou qualquer letra? Você já pensou se fosse excluído uma letra da Torá? Todos esses códigos que o Eterno colocou, nunca encontraríamos. Por que nós encontramos hoje? Porque ela foi preservada. E assim você pode ter certeza, como você está vendo aqui a palavra Torá de 50 em 50, que aparece centenas de vezes na Torá. 50 porque a Torá foi entregue 50 dias após a celebração de Pêssah, no 50º dia. Isso é uma prova inequívoca. E você pode dormir tranquilo e acordar tranquilo que o original que temos é verdadeiro, realmente é o original. Não é falsificado, nem adulterado, como alguns falam por aí. Não tem nada disso. Eu posso provar. Eu tenho milhares de provas que os originais que temos estão corretos, cada letra da Torá. Nenhuma foi retirada e nenhuma foi acrescentada. Isso nós podemos provar.
Nós podemos, pelo menos a Torá, nós podemos provar. A Torá, nós podemos provar que nenhuma letra foi retirada e nenhuma letra foi acrescentada. Temos como provar. Isso aqui é matemática, é exato. 2 mais 2 é igual a 4. É mais verdadeiro do que o ar que respiramos. Isso você pode ter a certeza que foi o Eterno que entregou, que ditou cada letra a Moshe. Moshe jamais poderia fazer uma coisa assim. Olha que código maravilhoso, que selo lindo. Techuvá, dentro do texto. Vou ler novamente. Portanto, guardem cada mandamento que eu entrego a vocês hoje, para que sejam fortes o suficiente, para que vocês tenham força. O que vai impulsionar, o que vai te fortalecer, o que vai te alimentar para você continuar andando no caminho da Techuvá é o quê? São as palavras que saem da boca, que procedem da boca do Eterno. Porque não é só de pão que o ser humano vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Elohim. Então você precisa dela para estar forte. É um alimento que nos permite a caminhada da Techuvá. E tem aqui a palavra Techuvá de 12 em 12 em relação a guardar os mandamentos para que possamos ser fortes o suficientes para entrarmos na terra que o Eterno nos prometeu. O interessante de 12 em 12, o interessante desse selo aqui ser de 12 em 12, tudo tem significado. O interessante disso aqui é que automaticamente nós nos lembramos, e teve um irmão que colocou aí para a gente um comentário sobre isso, né? Colocou um comentário maravilhoso sobre isso, dizendo, olha, isso tem a ver com a árvore da vida, né? Que a pessoa tem acesso através da obediência dos mandamentos. Isso está em Revelação 22:14. Perfeito! E é justamente isso que eu quero dizer aqui, nesse texto aqui agora. Isso aqui tem a ver com Revelação 22:14, que vimos semana passada, vocês lembram? Um texto que foi adulterado. Felizes os que guardam os mandamentos. Bora colocar lá no texto lá de Revelação. Vamos lá. Que coisa linda. E esses 12 aqui, que estão, esses espaços equidistantes, tem a ver com o quê? Com os 12 portões que são citados no texto de Revelação. Uhum. Vamos colocar lá no texto de Revelação. Revelação 22:14. De acordo com o original, obviamente. Vamos lá. Isso. Agora eu vou mudar aqui a tela para vocês, vou colocar o Davar, que vai aparecer o texto bíblico aqui, pronto. Já estou craque já nisso aqui. Revelação 22:14, ou se você quiser, Apocalipse, como você quiser. Não tem problema não. Achirei felizes, Rapshomrim, os que guardam, et mitzvotav, os seus mandamentos, verhayalahem rishon le'echol, porque terão direito a comer me'etz hachaim, a árvore da vida. Comer da árvore da vida. Me'etz, da árvore da vida. Comer da árvore da vida. Le velavô, e para entrar, irá na cidade. Derer sheareia, pelo caminho dos portões. Que portões? Os 12 portões, pois a cidade que descerá do céu, como diz Revelação 21, é isso que descerá do céu, a nova Jerusalém, a cidade santa. Não é o templo que descerá do céu, é a cidade santa. Como uma noiva lindamente preparada para o seu noivo, ela descerá do céu da parte de Elohim com 12 portões, representando as 12 tribos de Israel. E quando você vê aqui, vamos voltar agora lá para o slide, né? Quando você vê aqui, ó, olha só, gente. Vá nesse texto de 12 em 12 espaços equidistantes, de 12 em 12 letras, esses 12 simbolizam o quê? Você está falando aqui, se o texto no Pechá, no simples, está nos dizendo o seguinte:
Portanto, guardem cada mandamento que eu entrego hoje a vocês, para que sejam fortes o suficiente para entrarem na terra que estão atravessando, para conquistar e dela tomar posse. Ou seja, para entrar e habitar nessa cidade. Guardar os mandamentos para poder entrar por um dos 12 portões da cidade. A cidade santa. Então, isso é simplesmente maravilhoso. Somente o Eterno poderia colocar algo assim. Nós temos ainda poucos minutos. Seguimos. O Hashem. Aceleramos um pouco e conseguimos chegar no final dessa porção. E eu quero terminar essa porção lendo a repetição do Shema. Que isso é realmente o que importa no Shema. Shema Israel. O que importa é isso aqui que está repetido no texto. Olha só. Capítulo 11 de Devarim, verso 18. Portanto, guardem essas minhas palavras com o seu coração. Portanto, guardem essas minhas palavras com o seu coração e com todo o seu ser. Atem-nas à mão como sinal. Que palavras? Que palavras? A Seret, a Devarim, as 10 palavras. Que é o que a porção Ekev está nos ensinando. Atem-nas como sinal à sua mão, ou seja, que todas as suas ações, a mão tem um simbolismo nas escrituras de ação, de agir, de fazer, de praticar. Todas as suas práticas, tudo que você fizer, tudo que você realizar, que seja de acordo com as 10 palavras, que representam toda a Torá. Ponha-nas em uma faixa em volta da testa, ou seja, entre os seus olhos. Simboliza os nossos pensamentos. Tudo que pensarmos, porque antes de fazermos, nós sempre pensamos, sempre a nossa mente pensa primeiro para nós. Imaginamos, pensamos, né? E depois realizamos. Então, antes de realizar, você vai pensar. E quando você pensar, que as palavras do Eterno estejam na tua mente, Baruch Hashem. Para que você possa pensar de acordo com a palavra, com os ensinamentos, com os mandamentos de Adonai. Ensine-as com cuidado aos seus filhos, falando a respeito delas quando se sentam em casa, quando se sentam, quando estão em casa, quando andam pelo caminho, quando andam pelo caminho, quando se deitam ou quando se levantam. Falamos disso para o Hashem semana passada, né? Sobre o Shema. O verdadeiro significado. Essas 10 palavras têm que nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Tanto dentro de casa como fora de casa, quando estamos caminhando pelo caminho da Teshuvá, quando estamos deitados, ou seja, quando caímos, quando estamos deitados, ou quando estamos lá embaixo. Mas também quando nos levantarmos, quando estivermos em cima, essas 10 palavras sempre têm que nos dirigir. Se você estiver por cima ou se você estiver por baixo, essas 10 palavras têm que estar no nosso coração. Não importa se você está bem ou se você está mal. Nunca abandone as 10 palavras. Lembre-se de hoje pela manhã, em relação às provas, os testes, as tentações que passamos. E o Eterno permite tudo isso para que possamos crescer. Crescer no seu conhecimento, no amor a Ele e entendermos que se nós o amamos ou não, se nós o obedecemos ou não. O verso 20 diz, e as escrevam-nas nos batentes das portas, da sua casa e nos seus portões. Em hebraico é mezuzot beiterra. Mezuzot, os umbrais da porta, né?
que simboliza a entrada e a saída. Todas as vezes que você entrar ou todas as vezes que você sair, entrando ou saindo, ou seja, de onde for, entrando para sua casa e saindo da sua casa, sempre leve as 10 palavras com você. Nunca se esqueça delas. Para que vocês e seus filhos vivam muitos anos na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, enquanto existisse o céu sobre a terra. Pois se cuidarem de obedecer a todos esses mandamentos que dou a vocês e cumpri-los, e se vocês cumprirem os mandamentos, se vocês guardarem os mandamentos, isso quer dizer que vocês amam a Adonai. Porque essa é a única maneira de demonstrar amor ao Todo-Poderoso, a saber, guardar e obedecer aos seus mandamentos. Por isso que Yohanan escreveu, amar a Adonai significa obedecer aos seus mandamentos. E seguindo todos os seus caminhos, ou seja, os 42 estágios da Teshuvah. Falando nisso, logo nós vamos fazer a nossa próxima. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Ei, rapaz! Aqui estamos aqui na praia Bograchov, Hof Bograchov, a praia aqui em Tel Aviv. Uma manhã gostosa. Apesar de vocês estão vendo esse sol, não tá muito quente. Também não tá esse frio todo que o Filipinho tá esperando ali. Tá? Aqui você tá vendo aqui o Ben Gurion fazendo aquela pose característica dele de capoeira com a sunga de Tel Aviv. Pessoal da Mishpah tirando foto aqui no calçadão. Lugar bem aconchegante, bem interessante. Excelente para o pedestre, agradável. David Ben Gurion. Que é o porto antigo, o mais antigo do mundo. Porto de Yafo. Aqui foi o local onde Ioná, também conhecido como Jonas, tentou fugir da ordem do Eterno, da ordem de Adonai, e pegou um navio para ir para Tarshish. Porém, você já sabe o final da história, o peixe acabou engolindo um grande peixe. Aqui também foi onde os cedros do Líbano vieram para a construção do templo em Jerusalém. Aqui, Shimon Kefa se hospedou na casa de um certo curtidor de couro chamado Shimon, seu xará. Tá? E esse é o porto mais antigo da terra. Não é esmola quando a gente fala. Muita gente tem ideia de botar a mão no bolso. Para um cara que é multimilionário, botar a mão no bolso e tirar $100, não é nada. Às vezes a esmola é você sentar com um camarada e o que estão fazendo esses dois, os dois que saíram agora com ela, escutar ela, acalmar ela. Em vez de eles pagaram para vir para a viagem, em vez de estarem aproveitando, eles agora estão fazendo uma coisa que é mais importante talvez do que me escutar.
Se eu não tivesse a obrigação de falar para todos vocês, talvez eu estaria lá fazendo isso com ela. Então, você ir visitar um doente. Eu pergunto para vocês, quantas vezes você, numa festa na tua casa, você sabe que aqui em Israel é obrigação, quando você faz festa na casa, você convidar uma pessoa pobre para sentar com você na mesa? Sério? Até hoje, tradição, nós convidamos toda Páscoa lá em casa. Eu convido ou uma pessoa muito velha que não tem parentes, ou um cara muito jovem que a família dele está fora, para ele não ficar sozinho na festa. É bíblico. É bíblico. Eu pergunto, quantos de vocês fizeram isso? Não estou mandando você fazer. Você vai ver como você vai se sentir bem, tá entendendo? Quando você... Não é somente dizer assim, porque aqui na Páscoa, quando a gente vai no supermercado, antes da Páscoa, toda hora, no supermercado tem assim, o que a senhora vai dar para os... E no momento que eu quero dar 1 quilo de... Aí a gente vai botando no... Eu quero dar 10 quilos de açúcar. Tem as caixas lá, você vai botando... Você compra 10... Traz um rapazinho, tá entendendo? Você bota. E depois manda isso para os pobres. Mas isso é muito fácil. Muito mais difícil é você... Porque o camarada não tem carro, não tem nada, é você ir buscar ele na casa dele, depois levar ele para a casa dele, e ele sentar com você. Às vezes, o primeiro que você tem que servir é ele, antes de você comer você mesmo. Sabia disso? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso eu não falei, mas quando minha sogra estava na casa dessa família cristã lá na Bélgica, durante a guerra, que protegeram e esconderam ela, ela sempre falou que a primeira comida eles colocavam para ela. Só depois que a velha servia para as filhas dela. A primeira era... Isso é o que se chama a hospedagem. É de você abrir o coração para o estrangeiro. Para quem está precisando. Esmola é um termo geral. Porque quando você fala esmola em português tem conotação negativa e ela não quer dizer nada. Mas alguém sabe como é que é esmola em hebraico? Sadaká. E o que é, da onde que vem essa palavra? Qual é a origem? Justo. Justo, justiça. Quando você dá esmola, você não está fazendo, o que você está fazendo é só justiça. Se Deus te deu muito, é para você ter possibilidade de fazer coisas boas com isso. Porque se você não estuda, se você não sabe medicina, você jamais vai poder fazer uma cirurgia e curar uma pessoa que está com a doença. Se Deus te deu e você é médico, você não é médico para somente ganhar dinheiro, você é médico também para fazer coisas boas. Aqui vocês estão vendo lá embaixo o mar Mediterrâneo, aqui em Yafo, e lá ao fundo Tel Aviv. Verdadeiramente um lugar maravilhoso, lugar lindo, vale a pena. Lá de cá, Old Afa, antiga cidade de Yafo, onde está inclusive a casa de Shimon, curtidor de couro, onde conhecemos a história dos escritos nazarenos. Lugar lindo, maravilhoso. Thank you.
That's what